Olá, seja bem-vindo a mais um curso do Soma Play. O Soma Play é o nosso streaming de cursos, de matérias, de aulas que olham para as escrituras, que lidam com temas dos nossos dias, do nosso cotidiano, com um único objetivo: ajudar você, ajudar a mim, para que nós possamos conhecer mais ao Senhor Jesus, desenvolver um relacionamento com o nosso Salvador. Talvez você esteja usando o SomaPlay em casa para um tempo bem específico, bem direcionado, talvez você esteja até separando um caderno, escrevendo algumas coisas, ou talvez, na correria dos nossos dias, você esteja acessando o SomaPlay no carro, no trânsito, no transporte, talvez você esteja fazendo isso nos intervalos que você tem de refeições, ou talvez até mesmo enquanto você treina, se exercita. Nosso objetivo é que você, dentro do seu cotidiano, dentro da sua rotina, você possa ter acesso a mais cursos, a mais matérias que ensinem a palavra de Deus com fidelidade, com relevância e de modo acessível. Esse nosso curso se chama Nada é por Acaso. E nós vamos passar todo este curso olhando para um livro específico, o livro de Ruth, e perceber que, de fato, na vida de qualquer ser humano, e especialmente na vida dos cristãos, nada é por acaso. Esse é um curso que vai olhar para a soberania de Deus nos detalhes da vida, para a providência do Senhor em cada um dos momentos mais difíceis ou mais alegres da nossa existência. E antes de nós entrarmos já de cara nessa primeira aula, já entrarmos no primeiro capítulo de Ruth, eu gostaria de dizer a você que nós estamos usando um livro, um comentário do livro de Ruth como base para a nossa matéria. Esse livro se chama God of Ordinary, do Alistair Begg. Esse livro ainda não tem tradução para o português, e certamente é um livro que vai nos ajudar. Por isso você vai ver ao longo das nossas aulas, dos nossos encontros por aqui, várias citações do Alistair Begg. Nós estamos usando este livro como material base do nosso curso. Então, sem mais, vamos então ao nosso curso que fala sobre a soberania de Deus nos detalhes da vida, e eu convido você à leitura de Ruth, capítulo 1, versos 1 a 5. O texto diz assim: na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. Esse texto precisa de contexto. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, e o contexto nos leva a 2 compreensões, uma maior, uma mais global e outra mais específica do texto. Nós primeiro precisamos falar do tempo dos juízes. A história de Noemi e Ruth se passa nessa época do povo de Israel, chamada de época dos juízes. Rapidamente, deixe-me trazer aqui este contexto então. Nós conhecemos a história de Israel, em que Deus livrou o povo da escravidão do Egito, e o povo, na transição para a Terra Prometida, passou 40 anos no deserto. Passaram 40 anos no deserto, por sinal, por conta dos seus pecados. E então, por meio de Josué e Caleb, adentraram a Terra Prometida. E após a geração de Josué e Caleb, surge um grande período de tempo na história do povo de Israel, em que o lema do povo era fazer o que era certo aos seus olhos. E isso não é algo bom. Nós lemos no livro de Juízes que o povo de Israel viveu uma espécie de uma espiral decadente, descendente espiritual. Ou seja, a cada geração que passava, as pessoas se distanciavam cada vez mais de Deus, dos seus preceitos e da sua palavra. É nesse contexto de decadência espiritual que Ruth e Noemi estão inseridas. E o texto nos apresenta também algo muito próprio do momento aqui. Nós lemos que havia um homem que morava em Belém de Judá. Este homem era Elimeleque junto com a sua esposa Noemi.
E Belém é uma palavra curiosa para nós. Belém é uma palavra que significa casa do pão. Duas palavrinhas juntadas no hebraico que significam casa do pão. E há então uma ironia por trás do que está acontecendo. Não há pão na casa do pão. Em Bethlehem, casa do pão, Belém, não tem pão, tem fome. E a fome não é um acaso, a fome é parte do agir soberano e providencial de Deus na vida do povo de Israel, na vida dessa família, como nós veremos a partir de agora. Este curso é um curso sobre a soberania e a providência de Deus nos detalhes da vida. E a partir de agora nós podemos ver que, em primeiro lugar, nos detalhes da vida, nós vemos a providência e a soberania de Deus quando nós enfrentamos problemas. Quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós enfrentamos os problemas dessa vida, nós somos chamados, nós somos convidados a vislumbrar, a identificar, a conhecer mais sobre o caráter de um Deus que controla as coisas, que governa as coisas, um Deus que é soberano. Nestes 5 versos, a primeira coisa que nós podemos notar é que a fome levou Noemi, nós vamos falar muito de Noemi e Ruth, certo? Levou Noemi e seu marido Elimeleque a sair de Belém. E eles saíram do conteúdo, do território, do povo de Deus, para ir morar em um outro território, para morar longe do povo de Deus, para morar num lugar onde havia inimigos. E por que fizeram isso? Sem dúvida fizeram isso, porque a confiança em Deus estava abalada. A confiança no Senhor como provedor estava abalada, porque se na casa do pão, Bethlehem, Belém, não tem pão, então Deus retirou sua bondosa mão de nós. Foi a falta de fé de Noemi e Elimeleque que os levou a viver em território inimigo. Por quê? Porque há problemas. Queridos, a nossa vida é uma vida que não é livre, não é liberta de problemas e, aliás, esse é um dos mitos que muitos cristãos precisam quebrar. A vida com Deus, a vida após a nossa conversão, não é uma vida feita de promessas, de vida boa, de vida tranquila, de calmaria. Não, nós vamos enfrentar os problemas comuns a qualquer ser humano em decorrência da existência do pecado na nossa vida. Nós vamos enfrentar isso. Noemi e Elimeleque estavam enfrentando essa situação. E neste momento, onde deveriam permanecer no território de Deus como orientado pela palavra do Senhor, eles escolhem fazer algo que Deus não os orientou a fazer. Eles decidem sair do território de Israel e ir para outro lugar. Eles vão para a terra de Moabe. E eles ficam por ali na esperança de que, longe do povo de Deus e, portanto, talvez inclusive longe da provisão falha de Deus, na visão, na mente deles, houvesse pão. E é naquele ambiente que, em um longo período, Noemi perdeu primeiro o seu marido e depois os seus filhos. O texto bíblico nos conta que primeiro morreu Elimeleque, ela ficou sozinha com os seus filhos. Seus filhos se casaram com 2 mulheres, Orfa e Ruth. E os problemas na vida de Noemi aumentaram, porque não apenas ela enfrentava um período de fome, mas então ela perdeu o seu marido e, na sequência, os seus 2 filhos. Ou seja, problemas se agravam. Primeiro era a fome, agora era o luto, e não era um luto qualquer. Muitos de nós enfrentamos um momento de luto muito duro na nossa vida. Imagine o que é que ela estava enfrentando, perdendo não apenas o seu marido, mas aqueles a quem ela deu à luz, aqueles a quem ela carregou no colo, seus filhos. Mas havia um terceiro problema aparecendo na vida de Noemi aqui. Havia a fome, havia o luto, mas Noemi estava diante da maior desgraça para um israelita. Com o fim da vida dos seus filhos, estava a perigo a linhagem da sua família.
Para um israelita, dar sequência à sua linhagem, dar sequência à sua família era algo muito importante, especialmente para uma mulher. E é por isso que nós enxergamos os grandes problemas que ela enfrenta: fome, luto e a perda da sua linhagem. Eu mencionei o Alistair Begg e ele diz o seguinte: mesmo nesse contexto, nós precisamos entender que nada na vida está fora da soberania e da providência de Deus. Mesmo em meio à fome, à ruína e ao luto, Deus está agindo. Nossa insensatez não pode anular a providência de Deus. Por que ele diz isso? Porque em sua insensatez, porque em sua sabedoria limitada e falha, Elimeleque e Noemi escolheram sair do povo de Deus, sair do ambiente onde eles deveriam permanecer identificados com o seu Senhor. Foram para um lugar distante, foram se colocar diante e perto dos deuses de outras nações, deuses criados, deuses falsos, ídolos. Ao invés de confiar, eles desconfiaram e saíram. Os problemas não melhoraram, os problemas se agravaram. E nós podemos olhar para esse texto e dizer: realmente, a coisa está piorando. Mas até aqui, nós já precisamos começar a notar que tanto a fome, quanto até mesmo o luto na vida de Noemi, dizia respeito a algo que Deus queria fazer na vida dela. E nós veremos isso ao longo do nosso encontro de hoje, do nosso estudo de hoje e das nossas próximas aulas. Mas esse texto nos mostra, já de antemão, que mesmo quando existem problemas, Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus que age na vida dos seus, age na vida do seu povo, mesmo quando enfrentamos problemas. O texto continua. Ruth capítulo 1, versos 6 a 18, eu convido você a ler comigo. Diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Então Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa da sua mãe, que o Senhor seja bondoso com vocês como foram bondosas, cada qual com o seu marido e comigo. Verso 9, o Senhor conceda que cada uma encontre segurança no lar de outro marido. Em seguida, Deus deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. E lhe disseram: não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi, porém, disse: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem se casar com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz, filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente, começaram a chorar alto. Depois, Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Veja a sequência do texto. Então Noemi a aconselhou: veja, a sua cocunhada está voltando para o povo e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo. Não insistas comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Queridos, aqui nós vemos que Noemi, era uma mulher ciente da providência de Deus. E este texto, os versos 6 a 18,
nos permitem perceber como é que a providência de Deus, como é que a soberania de Deus, como é que o governo de Deus se manifesta também quando nós enfrentamos momentos de indecisão. Se a vida de Ruth e a vida de Noemi foi um momento de luto e fome, também agora se torna um momento de indecisão. Nós vemos isso no texto, não é verdade? Deus começa a intervir. Deus começa a agir de modo diferente em Belém. Então, onde antes não havia pão na casa do pão, agora volta a haver pão na casa do pão. Deus estava intervindo e provendo alimento para o seu povo. É isso que nós lemos no versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Você percebe a soberania de Deus? Você percebe a ação maravilhosa do Senhor? Deus estava agindo nesta família, Deus estava agindo no seu povo. Deus estava trazendo pão, auxílio, subsistência para o seu povo. Mas aqui, Noemi acreditava que não havia perspectiva de casamento para 2 viúvas no caminho. Por isso, no versículo 7, elas partem com Noemi, mas na metade do caminho, versículo 8, Noemi diz: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os meus filhos. E qual é o argumento de Noemi? Ela diz: veja, comigo vocês não vão ter muita coisa. Comigo vocês não vão encontrar mais opções de marido. Afinal de contas, ela diz: eu sou velha. E ainda que eu não fosse tão velha, ainda que eu pudesse hoje mesmo me casar, vocês não teriam condição de esperar anos e mais anos até que pudessem se casar com os meus novos filhos. E é neste contexto que surge um momento de decisão. Decisão agora não mais para Noemi, mas para Ruth e Orfa. Noemi estava percebendo a ação de Deus. Noemi entendeu que era momento de voltar para Belém. Agora Ruth e Orfa precisavam tomar uma decisão. E, queridos, no momento da indecisão é muito difícil de nós encontrarmos uma resposta, não é verdade? E é por isso que Noemi as orienta. Noemi diz: Ruth, Orfa, voltem para casa. Voltem para o povo de vocês. Curioso uma mulher que conhece a Deus dizer: volte para os deuses de vocês. É certo que Noemi conhecia o caráter de Deus, mas ela mesma se diz uma mulher amarga, frustrada. Ela diz que a mão de Deus se voltou contra ela. Percebe? Ela não desconhece, ela não refuta a soberania de Deus, mas ela diz: Deus talvez tenha preferido se voltar contra mim. Por isso voltem para outros deuses, voltem para outros lugares, porque comigo não há esperança. Aquelas mulheres eram extremamente identificadas com a sua sogra. Pense no que elas passaram juntas. Na quantidade de perda, tristeza, lágrimas que enfrentaram juntas. E é por isso que elas começam a chorar. Até que então Orfa, neste momento de indecisão, toma uma decisão. Ela se despede de Ruth, ela se despede de Noemi e ela volta para o seu povo. Mas Ruth toma uma decisão. Ruth toma a decisão de permanecer com Noemi. E é curioso, porque essa decisão não é só uma decisão relacional. Ruth entendeu que essa decisão dizia respeito à fé, à crença, à confiança e à eternidade. Quando profere as belas palavras que proferiu, dizendo: teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu povo, ela não estava somente falando sobre uma decisão ou escolhendo algo que dizia respeito a Noemi. Não. Neste caminho, Ruth havia entendido que os deuses de Moabe eram deuses falsos, enquanto o Deus de Israel era um Deus verdadeiro. E, portanto, a decisão de Ruth aqui é uma decisão relacionada ao seu destino eterno.
É uma decisão relacionada a como ela responderia sobre quem Deus, o Deus de Israel, é na vida dela. Percebe como Deus, em sua providência, em sua soberania, estava mexendo na vida de cada uma dessas pessoas sem que antes elas percebessem? Ruth nunca tomaria uma decisão por seguir ao Deus de Israel sem que antes houvesse fome, e por conta da fome, Elimeleque e Noemi não fossem para Moabe. Nada é por acaso. Nos detalhes da vida, nós percebemos que o Senhor está conduzindo cada circunstância, cada situação, mesmo os problemas e mesmo as situações de indecisão, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, para que nós cristãos possamos nos chegar mais próximos dele, e para que nós possamos tomar a decisão de dizer o seguinte: Deus é o meu Deus, o povo de Deus é o meu povo, e onde o Senhor estiver, ali estarei. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Nós olhamos para o compromisso de Ruth, e o compromisso corajoso de Ruth também nos traz clareza. Jesus é aquele que nos convida a segui-lo diariamente enquanto estamos diante do vale da decisão. E a pergunta é: em que direção nós iremos? Para onde você irá? Você e eu vamos enfrentar problemas na vida. Você e eu vamos enfrentar indecisões na vida. Mas Jesus faz uma pergunta a nós: para onde você vai? Em quem você vai confiar? O texto continua. Versos 19 a 22 concluem o capítulo 1 e nós vamos concluí-lo também. O texto diz assim: Então as duas mulheres seguiram caminhando até chegar a Belém. Quando chegaram, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Ela, porém, respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Curioso perceber como é que Noemi estava com a sua visão um pouco turva, não é verdade? Ela diz que ela partiu de mãos cheias. Como assim? Como ela partiu de mãos cheias? Ela partiu porque ela estava com fome, porque não tinha recursos. Ela diz que a mão do Senhor se voltou contra mim. E aqui nós vemos que Deus é um Deus presente na nossa vida, mesmo quando nós enfrentamos a amargura e o dissabor. Sim, esse terceiro detalhe do texto é muito importante. Por quê? Porque há um jogo de palavras entre o nome de Noemi e aquilo que ela estava enfrentando, perdão. O nome Noemi significa agradável. E isso havia sido verdade 10 anos antes. Mesmo em meio à fome, mesmo em meio aos dilemas da vida, Noemi sabia que a sua vida havia sido agradável até ali. Havia sido boa até ali. E na perspectiva de uma mulher, Noemi era feliz sabendo que tinha um marido e os seus filhos. E ela diz o seguinte: este Deus que é um Deus soberano, este é um Deus que é um Deus poderoso, voltou sua mão contra mim e me tornou muito amarga. Tirou aquilo que eu tinha de alegria. E é por isso que ela diz: me chamem de Mara, me chamem de amarga. Por quê? Porque Deus agiu. Agora é curioso nós percebemos que Noemi não escondeu seus sentimentos nem a realidade de sua situação. E quando nós enfrentamos momentos delicados, problemas, indecisões, dissabores, nós não devemos fingir que as coisas estão bem. Nós não devemos passar uma impressão de normalidade para as pessoas. Noemi diz: não, 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 não. Pode parar. Pare por aqui. Porque se vocês estão felizes que eu estou retornando nesse momento onde há pão, saibam que eu estou desagradável, que eu estou triste. Eu não estou bem. Eu sou Mara,
amarga. Agora você percebe as digitais da soberania de Deus aqui? Assim como Deus levou Noemi para longe, ele a trouxe de volta. Nada é por acaso. E porque nada é por acaso, Deus sabia e Deus permitiu que Elimeleque e Noemi fossem para Moabe. Por quê? Porque no bom plano de Deus, ali estava Deus agindo na vida de Noemi, Deus agindo na vida de uma moabita, Ruth. E como nós veremos mais para frente, Deus não estava com um plano somente para essas duas mulheres, mas para todos nós, por meio delas. Noemi lamenta, Noemi se torna amarga, mas ela ainda assim faz diante de um perfeito referencial, o referencial de quem Deus é. Veja comigo rapidamente os versos 20 e 21 mais uma vez. Ela diz assim: ela, porém, respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi, o Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E aqui está um ensinamento importante para nós. Mesmo quando nós enfrentarmos problemas, indecisão e amarguras, nós devemos fazê-lo tendo o Senhor como soberano, como Senhor, tendo Deus como a referência da nossa vida, tendo a soberania e a providência de Deus como algo real na nossa existência. Veja o que é que o Alistair Begg diz. Ele diz: foi dentro desse referencial que Noemi lidou com sua dor. Compreender a soberania, a provisão, a proteção e as promessas da aliança de Deus permitiu que Noemi deixasse com ele a explicação e a responsabilidade por sua amargura. Noemi estava dizendo o seguinte: eu sei que eu estou amarga, eu sei que eu estou sofrendo, mas eu sei que Deus está, de algum modo, sobre essa situação, sobre esse problema. Então ela não finge que nada está acontecendo, ela expõe o seu coração, ela expõe a sua luta, ela expõe o seu problema, mas ela o faz sabendo que Deus é um Deus soberano, confiando na providência de Deus. E providência, meus queridos, providência é um desses atributos de Deus que nós precisamos conhecer e descansar. O teólogo J.I. Packer diz que providência é uma administração pessoal intencional com total controle, abre aspas, mão na massa. Isto é, Deus está completamente no comando do seu mundo. Sua mão pode estar oculta, mas seu governo é absoluto. Providência, ter um Deus que é um Deus de providência, significa dizer o seguinte: mesmo que eu não veja Deus e mesmo que as minhas situações sejam de problema, de dissabor, de indecisão, de luto, de fome, Deus ainda assim é um Deus soberano. É um Deus que controla todas as coisas e, portanto, eu devo enfrentar as lutas da minha vida sem desconsiderar a providência e, mais do que isso, confiando na providência de Deus. Esse texto é um texto que é sobre uma mulher distante do nosso contexto. Aliás, duas, não é? Noemi e Ruth, vivendo muito longe da era digital, vivendo numa língua diferente, num contexto diferente, num momento diferente, num povo diferente. Mas esse texto nos traz algumas conexões com o Evangelho e, portanto, conexões com a nossa vida. Deixe-me trazer algumas. A primeira delas, a primeira conexão com o Evangelho é esta: a fome em Ruth pode ter vindo como resultado da rebelião do povo de Deus. Mas nós veremos que esse não é o fim da história de Ruth, nem é o fim da nossa. Em sua bondade amorosa, Deus tem estendido ao seu povo a promessa de perdão e graça, caso retornem a Ele em arrependimento e fé. O que acontece? Noemi e Ruth estão enfrentando uma situação difícil, de fome, e a fome naquela região não foi acaso. Deus havia avisado o seu povo: veja, se vocês me obedecerem, Israel, vocês terão paz.
vocês terão terra, vocês terão provisão. Mas porque estavam naquele contexto de Juízes, de uma espiral descendente e decadente da espiritualidade, da adoração ao Senhor, Deus permite dor na vida deles. E a dor era vista na fome. Agora, veja bem, esta fome, esta disciplina, é uma disciplina que visa trazer o povo de volta para Deus. E isso também é verdade para nós nos nossos tempos. Aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus são chamados a voltar para Deus em arrependimento, crendo no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E a nós, cristãos, que muitas vezes agimos como Noemi, agimos como Elimeleque e desconfiamos de Deus, Deus está nos chamando para que nós também possamos retornar a Ele. Deus trouxe Noemi de volta e Deus quer trazer a mim e a você também. Outra conexão com o evangelho que esse texto faz é sobre o fato de nós cremos. Veja, Ruth creu. E você? Você deu as costas aos deuses substitutos deste mundo? Você foi abraçado pela bondade amorosa de Deus conforme ela lhe foi manifestada de tantas maneiras diferentes? Considere um pouco a sua vida com Deus neste momento. Nós não conhecemos muito bem quais eram os deuses falsos de Moabe, embora existam vários livros históricos para nos dizer. Mas nós conhecemos muito bem os ídolos dos nossos dias. O conforto, o poder, o prazer, vistos no dinheiro, vistos nos relacionamentos, vistos nas coisas que nós podemos comprar, o materialismo. Onde é que está o seu coração? A quem você adora? Em função de que você tem vivido? O fato é que uma moabita creu no Senhor. E quando ela creu, a sua vida mudou. Ela estava pronta para desfrutar da bondade leal de Deus. E a pergunta que eu faço a você mais uma vez é: você já crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque se você não crê, a providência e a soberania de Deus estão te chamando a responder a isso e a tomar uma decisão. E se você crê, se você já é um filho de Deus, uma filha de Deus, como é que você responde a isso? Nós precisamos abandonar os nossos falsos deuses. Nós precisamos ser quebrantados da nossa idolatria e voltar coração e mente, voltar a nossa alma, voltar a nossa vida, para que Deus seja mais uma vez o Senhor da nossa existência. Há uma última conexão com o Evangelho. Deus está presente e é providencial em suas circunstâncias. Deus defende a causa da viúva, se importa com o sofrimento delas, assim como se importa com todos os vulneráveis e oprimidos. Esse texto mostra que, sim, Noemi e Ruth estavam diante da fome, estavam diante do luto, estavam diante do dissabor, cada uma delas do seu modo. Mas Deus olhou para elas. Talvez naquele momento, Ruth e Noemi fossem as pessoas mais insignificantes da história. Viúvas, desacreditadas, num povo e numa cultura onde a família, os filhos e a linhagem eram importantes para a identidade de uma mulher. Mas Deus, na sua providência e na sua soberania, Deus olha para cada um. Deus governa a vida de cada um. E Deus volta a sua bondosa mão para todos aqueles que se tornam vulneráveis, ou aqueles que se percebem como vulneráveis que são. Nossa vida, gente, nossa vida é muito breve. Nossa vida passa muito rápido. E nessa breve vida, nós precisamos perceber que nós somos finitos, nós somos vulneráveis. E aí? Você está disposto a confiar na sua saúde, no seu dinheiro, nos seus planos? Ou você está disposto a se lembrar, a se enxergar como vulnerável, para dizer o seguinte: eu não preciso de mim mesmo, eu preciso daquele que governa toda a história. Eu preciso daquele que governa a vida de Ruth e de Noemi. Esse texto traz para nós algumas respostas que nós precisamos dar.
Eu quero trazer 3 perguntas a você, para que você medite e possa, pela graça de Deus, praticar aquilo que nós podemos aprender aqui. Primeiro, quais são alguns aspectos do caráter de Deus que são destacados nesse capítulo? Releia o capítulo. Óbvio, não é? Nós estamos numa série sobre soberania e providência. Como é que você pode ver o caráter de um Deus que governa todas as coisas e inclusive a sua vida por meio deste capítulo? Segundo, Ruth foi leal a Noemi. Como é que você pode demonstrar lealdade a Cristo hoje? A lealdade de Ruth é curiosa, porque não é somente uma lealdade a Noemi, é primeiro uma lealdade à sua sogra, mas é em último lugar uma lealdade a Deus. Lembra das palavras dela? Ela diz: "O teu povo será o meu povo", verso 16. "O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado." E veja o que ela diz: "Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti." É uma lealdade com Noemi, mas é uma lealdade para com o Senhor. Como é que esse texto está te chamando a se manter obediente, leal e fiel a este Deus, a este Salvador que é soberano, mesmo quando você enfrentar ou estiver enfrentando os problemas, a indecisão e os dissabores dessa vida? Por fim, nada é por acaso. Quais problemas e circunstâncias você pode entregar a Deus hoje? Certamente, Noemi e Ruth tinham vários problemas, não é? E elas precisavam entregar ao Deus que é soberano quais são os seus problemas, as suas lutas, que você hoje pode entregar àquele que é muito maior, àquele que é soberano e àquele que já demonstrou que ama você quando enviou Jesus para morrer na cruz. Nada é por acaso. E nós estamos apenas começando uma série que mostra a soberania de Deus nos detalhes da vida. Que Deus abençoe grandiosamente você e que eu e você possamos continuar vendo a soberana e providencial mão de Deus nas nossas vidas. Até a próxima aula, eu espero você lá.